Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da ETAD, da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando História e Geografia Bíblica e hoje nós vamos falar da lição de número 9 e 10. Lição 9. Cidades e estradas da Terra Santa. O aluno da ETAD deve acionar a sua plataforma do aluno, ava.etad.com.br, e ali você vai entrar na lição de número 9, Cidades e Estradas da Terra Santa. Nessa lição, nós vamos falar propriamente das metrópoles, das cidades do moderno Estado de Israel, mas das principais cidades também do Antigo e do Novo Testamento, bem como das estradas históricas da Terra Santa. Começaremos pela cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel. O que há de tão especial nessa cidade que é venerada pelos judeus, cristãos e também até pelos muçulmanos? Qual o segredo da sua singularidade? Vejamos o que a Bíblia nos conta sobre Jerusalém, além de sua localização geográfica privilegiada. Conheceremos outros nomes pelos quais ela é chamada na Bíblia e visitaremos a sua história. Afinal, Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo, mencionada em documentos egípcios que remontam o ano 1900 a 1800 a.C. No tempo de Salomão, era a mais bela das metrópoles. Todavia, ao lermos as Lamentações e Jeremias, vemos ela coberta de opróbrio. Visitando a outras cidades e percorrendo estradas históricas da Terra Prometida, adentraremos também a geografia do livro do Apocalipse. Veremos como era a ilha de Patmos, para onde João foi enviado como prisioneiro por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E conheceremos também as 7 igrejas da Ásia Menor. Então nós vamos começar essa lição falando da cidade de Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel. Vamos falar dessa história de Jerusalém. Vamos mencionar algumas cidades da Terra Santa e estradas da Terra Santa e a geografia, finalmente, do Apocalipse. Começamos, então, com o texto 1. Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel. Em julho de 1980, o parlamento israelense, que é o Knesset, aprovou um decreto-lei elaborado pelo então primeiro-ministro Menachem Begin, transformando Jerusalém na capital eterna e indivisível do Estado de Israel. Como era de se esperar, os países árabes protestaram veemente contra a iniciativa israelense. Dias antes, o premier judeu, respondendo à sua objeção do governo inglês, afirmara que antes mesmo da existência de Londres, Jerusalém já era a capital de Israel. O Ayatollah Khomeini, ferrenho inimigo dos israelitas, ao saber da anexação ilegal e definitiva de Jerusalém, proclamou de imediato uma guerra para reconquistar a Cidade Santa. Enquanto isso, diversas nações ocidentais tratavam de mudar suas embaixadas para Tel Aviv, para não desagradar os países árabes. Somente os Estados Unidos apoiaram a medida israelense que constituiu o velho e milenar sonho judaico de reconquistar política e espiritualmente a cidade do grande rei, Jerusalém. Jerusalém, um nome sempre bendito. Jerusalém significa em hebraico habitação de paz. Seu nome é mencionado pela primeira vez nas Escrituras
no livro de Josué, capítulo 10, verso 1. Entretanto, a primeira referência que a Bíblia lhe faz está em Gênesis, capítulo 14, 18, chamando-a de Salém, que, seguindo a tradução, era então o seu nome. Outros nomes bíblicos para Jerusalém são Jebus, em Juízes 19, 10, cidade de Davi, segundo Samuel 5, 7, Sião, Salmo 87, verso 2, Ariel, o leão de Deus, ou ainda lareira de Deus, Isaías 29, verso 1, cidade de justiça, Isaías 1, 26, cidade santa, Mateus 4, 5, cidade do grande rei, Mateus 5, 35, falada por Jesus. A arqueologia de Jerusalém. Há provas arqueológicas suficientes para nos levar a crer que na área hoje ocupada por Jerusalém, ergueram-se eras remotas importantes civilizações. A primeira menção que se tem da cidade aparece na inscrição de Tel Armana, em caracteres cuneiformes, quando o registro foi feito. O rei de Jerusalém era Abed-Quida. Nesse tempo, a cidade era conhecida como Ur-Salim, em nome de origem semita, que significa fundação de Salém, ou como opinião de alguns eruditos, fundação de Deus. Geografia. A geografia de Jerusalém constitui-se na mais célebre do mundo. É venerada por judeus e cristãos e também por muçulmanos. Sua localização geográfica é privilegiada. Situa-se no sul das Cordilheiras Central de Israel e encontra-se a 58 quilômetros do mar Mediterrâneo. Como símbolo de grandeza e magnitude, está a 760 metros de altitude em relação ao nível do mar. Com o passar do tempo, seus aspectos primitivos sofreram profundas e alterações. Ninguém, contudo, jamais poderá diminuir a glória ou arrancar a áurea de ser a cidade do grande rei. Até o ano 70 depois de Cristo, Jerusalém estava protegida por forte muralha, que durante a guerra dos judeus foi destruída pelas tropas do general romano Tito. Jerusalém, cidade de Davi. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Acha-se mencionado em documentos egípcios que remontam a 1900 a 1800 anos antes de Cristo. Nessa época, achava-se sob o domínio dos faraós. Antes de ser tomada por Davi, a cidade santa pertencia aos jebuseus. No livro de Samuel lemos: porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todos os que estão dispostos a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade Davi, e foi edificando ao redor desse Milo e para dentro. Segundo Samuel, capítulo 5, versos 7 a 9. A cidade de Jerusalém tornou-se capital de Israel por volta do ano 1000 a.C. A partir daí, estaria permanecendo ligado à alma hebreia. Se é 1000 a.C. e nós vemos 2000, podemos dizer que a cidade tem pelo menos 3000 anos de acordo com a história de Israel. O apogeu de Jerusalém deu-se no reinado de Salomão. O sábio monarca embelezou, aproveitando seu singular aspecto, procurou sanar o crônico problema de abastecimento de água, construiu diversos aquedutos. Falamos agora da grandeza de Jerusalém. Que Jerusalém é uma cidade singular, ninguém discute. Mas qual o segredo dessa singularidade?
no tempo de Salomão, era a mais bela das metrópoles. Todavia, com o passar do tempo, foi perdendo suas feições, até achar-se desfigurada e destituída da graça. Basta ler as Lamentações de Jeremias para nós compenetrarmos no seu opróbrio, vergonha e humilhação que passaram, caracterizar a partir da invasão de Nabucodonosor em 586 a.C. Sobre o paradoxo da grandeza de Jerusalém, escreve Orlando Boyer. Qual é o segredo da sua grandeza? Não tinha um porto marítimo como Alexandria e Roma, nem estava situada num rio como Mênfis e Babilônia, e nem tinha a grande vantagem de uma das grandes vias comerciais entre o mar Mediterrâneo e o Vale do Jordão, nem das rotas entre a Ásia Menor e o Egito. Contudo, enquanto Roma era o centro político e Atenas o centro intelectual, Jerusalém era o centro espiritual do mundo, a cidade de maior influência sobre a esperança e o destino do gênero humano. Era a cidade escolhida do único e verdadeiro Deus e centro de seus cultos, leis e revelação, com a missão de proclamá-lo a todo mundo. Todavia, não nos esqueçamos, Jerusalém teve um passado de cobiçosas glórias, a começar pelo templo de Deus que lhe abrigava em sua generosos termos. Vamos falar da glória do templo de Jerusalém. O historiador Flávio Joséfo descreve a casa do Senhor construída pelo Salomão nos seguintes termos. O templo tinha 60 côvados de comprimento, quase 30 metros, e outro tanto de altura. A largura era de 20 côvados, 10 metros. Sobre esse edifício construiu-se outro do mesmo tamanho, e assim a altura total do templo era 120 côvados, quase 60 metros. Estava voltado para o oriente, e o seu pórtico era da mesma altura, de 120 côvados por 20 de comprimento e 10 de largura. Havia em redor do templo 34 em formas de galeria que serviam de arcos para o sustentar. Passava-se de um para o outro e cada um tinha 25 côvados de comprimento por outros tantos de largos e 20 de altura. E havia por cima desses quartos 2 andares com igual número de quartos, todos semelhantes. Assim, na altura de 3 andares, juntamente medido 60 côvados, chegava justamente à altura da parte baixa do edifício do templo, de que acabamos de falar, e nada mais havia por cima. Todos esses quartos eram cobertos de madeira de cedro, e tinham sua cobertura em parte em forma de pavilhão, mas estavam unidos por traves e grossas a fim de torná-las mais firmes, e assim juntas era como um único corpo. Seus tetos eram de madeira de cedro, bem polido, enriquecido de folhas douradas, talhadas na madeira. O resto era também adornado de madeira de cedro, tão bem trabalhada e tão reluzente de ouro que seu brilho ofuscava a vista. Toda a estrutura desse soberbo edifício era de pedras tão polidas e tão bem ajustadas que não podia mesmo se perceber as junturas, mas parecia que a natureza os tinha feito de um único bloco, sem que a arte dos instrumentos de que se servem excelentes artífices para embelezar suas obras. Para isso tiveram contribuído. Salomão mandou fazer a largura do muro do lado oriente, onde havia nenhum portal grande, mas somente 2 portas, um degrau em frente, e de sua invenção para subir ao alto do templo. Havia dentro e fora pranchas de cedro ligadas com grandes e fortes cadeias
para garantir a sua estabilidade. E prossegue ainda José. Salomão mandou fazer 2 querubins de ouro maciço, de 5 côvados de altura cada um. Suas asas eram do mesmo comprimento, e essas 2 figuras estavam colocadas de tal modo no Santo dos Santos, que as suas asas estendiam e cobriam a Arca da Aliança, e as 2 outras asas tocavam de um lado norte e do lado sul. As paredes desse lugar, particularmente consagrado a Deus, como dissemos, tinha 20 côvados de largura. Mas dificilmente se poderia dizer, pois não poderia nem mesmo imaginar qual a forma desses querubins. Todo o pavimento do templo estava coberto de lâminas de ouro, e as portas da grande entrada, que tinha 20 côvados de largura e altura proporcionada, estavam cobertas de lâminas de ouro. Enfim, numa palavra, Salomão nada deixou, nem de dentro nem de fora do templo, chamado Santo. Mandou colocar um véu semelhante ao que acabamos de falar, mas a porta do vestíbulo não o tinha. Completando ainda, Flávio Joséfo diz que a suntuosidade e magnificência de Salomão fez construir e ornar o templo e consagrou todas as coisas à honra de Deus. Mandou fazer em seguida, em redor do templo, um muro de 100 côvados de altura, chamado Quisson em hebraico, a fim de impedir a entrada dos leigos, sendo ele somente permitido aos levitas e sacrificadores. Salomão levou 7 anos para realizar essas magníficas obras, o que não é menos admirável de sua grandeza, riqueza e beleza. Ninguém podia imaginar que seria coisa possível realizar e terminar em tão pouco tempo. Nós temos então essa grandeza do templo. Eu estou procurando uma imagem aqui para mostrar a vocês o templo, porque nós ouvimos a descrição de Flávio Joséfo, mas nada melhor do que uma figura para ilustrar. Então, eu tenho alguns mapas aqui que eu vou puxar para mostrar a grandeza do templo. Está aqui. Olha só o templo de Salomão. Ele era todo coberto de ouro. Essa é a grandeza do templo interiormente. Esses são os querubins que Joséfo os descreve aqui no Santo dos Santos. E nós temos, se nós olharmos nessa imagem, nós temos a grandeza que era o templo de Salomão. Então, esse templo torna a cidade de Jerusalém tão desejável. Como dissemos, seu valor é espiritual e a grandeza desse templo é algo tremendo, como é descrito por Joséfo. Olha as folhas de ouro coberto, é algo grandioso o templo que foi erguido e era chamado a casa de Deus. E a promessa que Deus fez de ouvir as orações que se fizesse neste lugar. Daí a grandeza dessa cidade de Jerusalém. Vamos então aos exercícios. Marque-se para certo e E para errado. Jerusalém, a capital eterna de Israel, é mencionado nas escrituras com outros nomes, as quais Jebu, Sião e Cidade Santa. Está certa. 9.2, uma forte muralha protegida Jerusalém até o ano 70 da nossa era, quando foi destruída pelo exército do grande general romano Tito durante a Guerra dos Judeus. Essa expressão também está certa. Aliás, eu quero mencionar que Jerusalém foi destruída 17 vezes e reedificada 18 vezes. Vamos ao 9.3. Jerusalém passou a ser capital de Israel em 1948, quando sua independência foi proclamada. Errado.
Jerusalém foi reconquistada na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e Jerusalém passou a ser a capital a partir de 1980. Então, a 93 está errado. Foi ao reinado de Salomão que Jerusalém alcançou seu apogeu. Ele embelezou-a e constituiu aquedutos para solucionar o abastecimento de água da cidade. Correto, está certo também. Vamos ao texto 2, falar da história de Jerusalém. Depois da morte de Salomão, o trono davídico foi ocupado por seu filho Roboão, que jamais deixou de lado a sua insensatez, apesar de Salomão falar tanto no livro de Provérbios do insensato, mas ele não deixou. No 5º ano de seu reinado, Jerusalém foi saqueada por Sisaque, rei do Egito. Mais tarde, filisteus e árabes a sitiaram e lhe causaram muitos danos. No reinado de Amazias, os israelitas do norte destruíram parte das muralhas da cidade santa, ocasião em que consideráveis riquezas foram levadas para Samaria. A história dos grandes feitos de Deus mostra também que contra os desígnios do Senhor não há estratégia, nem exércitos. Brilhantes generais fracassaram por sua ânsia de tomar a cidade de Sião. Rezim, rei da Síria, foi um deles. Já no tempo de Ezequias, o soberbo Senaqueribe da Assíria foi humilhado, foi abatido pelo anjo do Senhor, e seu grande exército caíram 185.000 soldados. No tempo de Manassés, a cidade foi invadida por tropas babilônicas. O mais perverso, o rei de Judá, foi deportado à Babilônia, onde se reconciliou com Deus de seus pais, alcançando pelas misericórdias divinas, o monarca judaico foi recambiado à sua terra, onde promoveu algumas religiosas reformas. Não há acontecimento tão fúnebre e triste para os judeus como a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, destruiu Jerusalém, deitou por terra o santo templo, esse templo grandioso, a qual Salomão havia construído, foi destruído pelas tropas de Nabucodonosor. E após 70 anos de exílio e vergonha, Jerusalém foi reconstruída por Esdras, Neemias, Zorobabel, reconstruiu o novo templo. Zorobabel nos tempos do profeta Ageu e Zacarias. Dessa época, a cidade do grande rei já era mais conhecida como momento de paz. Em 320 a.C., Ptolomeu Sóter conquistou-a. No 2º século antes da nossa era, Antíoco Epifânio apoderou-se dela, profanou o templo, o que deu-se e desencadeou a guerra dos Macabeus e massacrou milhares de judeus. Em 66 a.C., o general romano Pompeu assenhorou-se de Jerusalém, transformando-se em mera possessão latina. 16 anos mais tarde, Herodes, o Grande, começou a reinar sobre a cidade. Com o apoio de Roma para agradar os judeus, o ambicioso monarca reformou e embelezou o santuário de Jeová. Nesse novo templo, que foi chamado de Segundo Templo, seria apresentado o menino Jesus. No ano 70 da nossa era, Jerusalém conheceria uma das mais deploráveis tragédias. O general Tito, testa de ferro de um exército de 100.000 homens, sitiou durante 5 meses a cidade. Em seguida, destruiu
O que predissera Jesus aconteceu. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E com exceção do Muro das Lamentações, de acordo com Tasto, historiador romano, morreram nessa ocasião 1 milhão de judeus. Novamente, o templo, agora o segundo templo, reconstruído por Herodes, havia sido destruído. O fervor nacionalista dos judeus, entretanto, não se extinguiu. Em 131 depois de Cristo, Bar-Shoba apossou-se de Jerusalém. Foi chamada Revolta de Bar-Shoba, promovido pelo rabino Akiba. Porém, no ano seguinte, o imperador Adriano devastou. E foi Adriano que espalhou os judeus. Séculos mais tarde, em 627, Khosroes II, rei da Pérsia, avançou sobre Jerusalém, arrasando-a mais uma vez. Omar, sucessor de Maomé, ocupou de Jerusalém em 637. Depois de Cristo, 200 anos depois, os maometanos destruíram os santuários cristãos. Em 1075, a capital espiritual do judaísmo passou das mãos dos árabes para os turcos. Sob o nome de Cristo, a Igreja Católica Romana, com as suas impiedosas cruzadas, começou a atacar Jerusalém. A cidade foi sitiada e conquistada em 1099 por Godofredo, chefe da primeira cruzada. Durante a investida, milhares de judeus foram assassinados. Saladino, em 1187, na cidade, chefe da terceira cruzada, ocupou a cidade. Há um filme chamado O Reino de Deus, onde mostra as cruzadas de Jerusalém sendo ocupada por Saladino em 1187. Em 1229, as muralhas de Jerusalém foram outra vez destruídas. 10 anos mais tarde, Sião rendeu-se ao comandante da Sexta Cruzada. Os turcos, em 1547, invadiram e não só seriam expulsos em 1831. A Turquia, entretanto, voltaria a conquistar Jerusalém 10 anos mais tarde. Na Primeira Guerra Mundial, Jerusalém foi libertada pelo general britânico Allenby. No dia 14 de maio de 1941, renasceu o Estado de Israel. A parte leste da cidade, porém, continuou no poder dos árabes até 1967. Durante a Guerra dos 6 Dias, a capital espiritual e histórica dos judeus foi reconquistada por seus legítimos donos. Em 1980, proclamada novamente capital do Estado de Israel. Hoje muita gente discute se é Jerusalém ou se é Tel Aviv, mas a capital do Estado de Israel desde 1980 é Jerusalém. Como dissemos, Jerusalém foi destruída 17 vezes e reconstruída 18 vezes. É a grande cidade do grande rei. Vamos para os exercícios. Nesses exercícios, marque C para certo e E para errado. No 5º ano do reinado de Roboão, Jerusalém foi saqueada por Sisaque, rei do Egito. Essa expressão está certa. No reinado de Amazias, parte da muralha de Jerusalém foi destruída e muita riqueza foi levada para Samaria. Novamente, certo. Em 586 a.C., Nabucodonosor pôs fim à fase áurea de Jerusalém, destruindo e deitando por terra o Santo Templo. Novamente certo. Após 70 anos de exílio, a cidade de Jerusalém foi reconstruída por Esdras e Nabucodonosor. Errado, né? Nabucodonosor não tem nada a ver com a reconstrução. Era Esdras e Neemias. Em 66, então a 9:8 está errada.
em 66 a.C., o general romano Pompeu assenhorou-se de Jerusalém, transformando em possessão latina, certo? No ano 70 depois de Cristo, o general Tito destruiu Jerusalém, não deixando pedra sobre pedra, como predissera Jesus, certo? Novamente, no meio das cruzadas, a igreja protestante fez muito mal a Jerusalém e causou morte de milhares de judeus. Errado, nessa época não havia igreja protestante, foi a igreja católica com as suas cruzadas. Então 9:11 também está errado. Na Guerra dos 6 Dias, 67, Jerusalém foi reconquistada por seus legítimos donos. Certo. 9:12, certo. Vamos falar de cidades da Terra Santa. A independência do Estado de Israel foi proclamada em 1948. Nesses mais de 70 anos, as cidades foram se multiplicando sobre o exíguo e arificado território. Cumpre-se dessa forma a maravilhosa profecia de Amós 9, 13 a 15, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhe comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amós, capítulo 9, verso 13 a 15. Conforme dissemos na introdução, não trataremos aqui das cidades do moderno Israel, mas das principais cidades bíblicas. O que é a cidade? A cidade pode ser definida como um centro populacional, permanente, organizado e com funções políticas e urbanas autônomas. No Brasil, dá-se o nome de cidade a toda sebe de município. Guardadas as devidas proporções, as cidades bíblicas tinham as mesmas características das metrópoles atuais. Haja visto, Jerusalém, a arqueologia mostra que a cidade santa era uma metrópole altamente organizada. Jericó, a cidade das palmeiras, localizada no Vale do Jordão. O território entregue à tribo de Benjamim, Jericó encontra-se a 28 quilômetros de Jerusalém. O nome da cidade significa lugar de perfumes e fragrâncias. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos filhos de Israel. Era famosa por suas fortificações, mas na época de Josué seus muros vieram abaixo. Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Chega-se a datar 7.000 a 8.000 anos antes de Cristo por alguns arqueólogos. Então, nós temos, pelo menos na Terra Santa, essas duas cidades são consideradas cidades importantes. A cidade de Jerusalém e a cidade de Jericó. Nesse livro, Nos Passos de Jesus, menciona a cidade de Jericó, onde, olha aí, a cidade das palmeiras, onde Jesus entrou aqui em Jericó na casa de Zaqueu, ficou na casa de Zaqueu. Zaqueu tinha subido num dos sicômoros da cidade, e são algumas ruínas da cidade de Jericó. Então, é uma cidade importante, é mencionada tanto no Antigo Testamento, no livro de Josué, quando as tropas conquistaram, Raabe, a prostituta, foi salva da cidade de Jericó e entrou para a genealogia de Jesus. Outra cidade importante, Belém, significa casa do pão. Encontrada-se a 10 quilômetros ao leste de Jerusalém, cerca de 5, 6 milhas, Belém é a cidade natal de Davi.
De acordo com Jerônimo, o intérprete da Bíblia, diz que Belém é a cidade mais santa do mundo, porque nela nasceu Davi e nasceu também Jesus. Casa do Pão é o que significa Belém na língua hebraica. Por sua posição geográfica, é também uma fortaleza natural. Fica quase 800 metros acima do nível do mar. Nessa cidade de Belém, nasceu o Cristo. Esse é chamado Campo dos Pastores, próximo à cidade de Belém, onde eles receberam a anunciação do anjo, que ali nasceu o Cristo. Então, a cidade de Belém, hoje tem a Basílica da Natividade, aqui, construída em cima da gruta onde Jesus nasceu, e a estrela de 14 pontas, lembrando as 14 gerações. Nessa cidade de Belém, nasce o Salvador do mundo. Sua importância histórica. Belém sempre foi uma aldeia insignificante. Seus campos ainda conservam a mesma fertilidade dos tempos bíblicos. Outra cidade mencionada na Bíblia, Betânia, era a aldeia na época de Jesus, era uma aldeia de Lázaro, Marta e Maria. Em Betânia, não passava de uma aldeia na época do Senhor, fica localizada a 3 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Foi nesse lugarejo que também ocorreu a ascensão de Jesus do Monte das Oliveiras, próximo a Betânia. Betânia significa casa dos figos e é o significado do seu nome. Também Betfagé, às vezes é conhecida. Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Betel é mencionada 65 vezes nas Sagradas Escrituras. Betel situa-se no centro da terra de Canaã. Fica a 19 quilômetros ao norte de Jerusalém. Seu nome foi dado por Jacó, naquele sonho que Jacó teve, onde ele viu uma escada, onde os anjos de Deus subiam e desciam. Gênesis, capítulo 28, verso 19. E também aparece em Gênesis, capítulo 35, verso 1 a 15. No tempo dos juízes, a cidade teve o privilégio de abrigar a Arca da Aliança, fazendo jus ao seu significado, Betel, casa de Deus. Juízes 20, verso 18, verso 18, Juízes 26, 31 e verso 21, verso 2. Betel era conhecido também como santuário, quando na divisão do reino de Israel, em 931 a.C. Infelizmente, ali Jeroboão tornou como um centro de um culto idólatra, a fim de impedir que seus súditos fossem a Jerusalém adorar o Deus único e verdadeiro. Colocou na cidade um bezerro de ouro e organizou um sacerdócio para neutralizar o ministério levítico. 1 Reis, capítulo 12, verso 28. Em Betel, Amós, o profeta que nós mencionamos há pouco, exerceu seu ministério. Amós, capítulo 7, verso 13. Pelo que diz o profeta, a cidade foi um importante centro comercial, onde residiam também muitos ricos. Amós 8:5. Infelizmente, com o tempo, Betel fez-se notório pelas iniquidades de seus moradores. Vamos falar agora de outra cidade, a cidade marítima de Cesareia. Cesareia foi dado esse nome devido aos Césares, não é? E Cesareia, por um tempo, foi onde se encontrou a fortaleza romana. Aqui temos alguns aquedutos, perto aqui atrás o Mar Grande. Aqui são ruínas da cidade de Cesareia, onde o apóstolo Paulo esteve ali preso. Há também um grande coliseu
ali próximo na cidade de Cesareia. E existe duas Cesareias na Bíblia. Existe Cesareia Marítima, que fica perto do mar Mediterrâneo, e existe ao norte, perto da cidade, nos montes da Síria, Cesareia de Filipe. Então nunca confunda Cesareia Marítima com Cesareia de Filipe. Se eu olhar no mapa, a Marítima está aqui perto e a de Filipe está mais acima nas montanhas. Então fica situada na costa do Mediterrâneo, a 33 quilômetros do sul do Monte Carmelo. Chama-se hoje Karsarique. Situa-se precisamente acima da linha que limita os limites entre Samaria e Galileia, na principal rota que vai de Tiro ao Egito. Bela, magnífica, Cesareia foi edificada por Herodes o Grande e dedicada a César, daí o nome Cesareia. Em honra ao imperador, foi construído também um suntuoso templo, erguido em Cesareia. Era a capital romana da Judéia, servindo de residência dos reis herodianos e dos governadores e procuradores romanos, como Félix e Festo. Ali moravam, em Cesareia, Herodes Agripa I, que foi ferido pelo anjo de Deus por uma repugnante enfermidade. Atos capítulo 12, verso 19, 23, verso 23. Também Atos 25, verso 1 a 4. Atos é mencionado o livro de Cesareia Marítima. Era também a terra onde morava o evangelista Felipe, que tinha 4 filhas profetisa. Atos capítulo 8, verso 40. Atos 21, verso 8. Cesareia foi possuída por um esplêndido porto. É da cidade Cesareia Marítima, aonde o apóstolo Paulo saiu em sua viagem para Roma. Muito bem, vamos aos exercícios. Falamos de algumas das cidades principais, não falamos de todas, não é? Da cidade do Estado de Israel. Nós vamos falar de mais ainda. Mas vamos lá, associe a coluna A de acordo com a coluna B. Primeira cidade conquistada pelos filhos de Israel, seu nome significa lugar de perfumes e fragrâncias, aqui é Jericó. Letra B, Jericó. Nela nasceu o rei Davi, Jesus, o Salvador do mundo, seu significado, casa do pão. Aqui é Belém, letra E, Belém. Nesse lugarejo ocorreu a ascensão de Cristo, era o lar de Lázaro, Marta e Maria, seu significado significa casa de figos. Letra D, Betânia. Teve o privilégio de abrigar a Arca da Aliança, fazendo jus ao seu significado, seu nome, casa de Deus, que lhe foram dado por Jacó. Aqui a letra A, Betel, e edificada por Herodes o Grande, e cidade dedicada a César, era a capital romana da Judéia, Cesareia. Se você quiser acrescentar Cesareia Marítima, para não confundir com Cesareia de Filipe. Vamos continuar mais algumas cidades. Texto 4, da Terra Santa. Outra cidade importante aparece em Lucas 24, é Emaús. Emaús fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Era, na verdade, uma vila. Foi aí que o Senhor, ressurreto, mostrou-se aos 2 discípulos, quando tristes deixaram Jerusalém, e pelo caminho de Emaús, Jesus lhes apareceu. Lucas capítulo 24, verso 13 a 35. Falando de outra cidade mais ao sul, Hebrom, onde Davi foi coroado rei. Davi reinou 7 anos e meio. Davi foi ungido rei na cidade de Hebrom. Davi teve 3 unções. Uma na casa do seu pai, quando era adolescente, por Samuel. Aí depois a unção em Hebrom, quando dali ele foi ungido rei 7 anos e meio. E finalmente Davi foi ungido rei
em Jerusalém, cidade onde foi todo Israel. Então Davi é o único que teve 3 unções. O primeiro nome dessa cidade era Hebron, Kiriat Arba, chamada em Josué, capítulo 20, verso 7. Encontra Hebron a 32 quilômetros ao sul de Jerusalém e a 1.000 metros acima do mar Mediterrâneo. Abraão morou em suas redondezas. Em Hebron, o filho de Jessé foi ungido rei, segundo Samuel. Capítulo 2, é tido como a primeira cidade de Davi por alguns. Atualmente está sob a administração da autoridade palestina. Hebron é uma cidade com mais de 40.000 habitantes, na sua maioria hoje árabes. Suas principais fontes de renda são artesanatos, artefatos de cerâmica e pequenas indústrias, e sua agropecuária não tem muita expressão. Jope. Jope é a cidade de tradição portuária. Foi da cidade de Jope que Jonas, ou Jafa, partiu para fugir da presença de Deus. Na distribuição de Canaã, coube a cidade de Jope, a tribo de Dan. Atacada várias vezes pelos filisteus, a cidade foi libertada por Davi. Mais tarde, Salomão utilizou-se do porto de Jope para receber os cedros do Líbano, usados na construção do templo. Nessa cidade morava também a discípula Dorcas, a quem veio a falecer e Pedro orou e foi ressuscitada. Atos, capítulo 9, versos 36 a 42. Originalmente, hoje, Jope é uma grande porto israelense e fica próximo à cidade de Tel Aviv. Vamos falar da cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado e chamado Jesus de Nazaré. Foi também em Nazaré que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela daria luz ao Salvador. Situada num monte a 400 metros acima do nível do mar, Nazaré encontra-se a 170 quilômetros de Jerusalém. No tempo das chuvas, as encostas das cidades ficam recobertas de flores, de beleza exuberante. Nazaré significa florescer. Jesus foi criado na cidade, razão pela qual ele é chamado Jesus de Nazaré, ou Nazareno. Até 1948, Nazaré estava sob controle dos muçulmanos, mas em 16 de julho de 1948 passou novamente para o domínio dos israelenses. Vamos agora falar de algumas cidades marítimas perto do mar da Galileia. Cafarnaum, a cidade que acabou recusando o Messias. Cafarnaum foi escolhida por Jesus para ser o centro do seu ministério. Dali ele recrutou também seus discípulos. Seu nome significa aldeia de Naum e situa-se a 35 quilômetros de Nazaré. Em Cafarnaum, Jesus passou 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, realizando grandes sinais e maravilhas e milagres. Seus habitantes, entretanto, recusaram acolher o Cristo de Deus e por isso veio juízo. Hoje, Cafarnaum são ruínas. Conforme a palavra do Senhor, Cafarnaum desceria ao inferno, Lucas 10, 15, e foi o que aconteceu, pois nunca mais foi edificada. Samaria. Samaria, cidade marcada pelo desprezo. Construída por Onri, pai de Acabe, Samaria se encontra a 60 quilômetros ao norte de Jerusalém. Situa-se a 400 metros acima do Mediterrâneo. Depois do cisma israelita, Samaria passou a ser a capital do reino de Israel. Para a cidade foram transportados, após o cativeiro israelita, povos estranhos, que juntamente com alguns hebreus deram origem aos samaritanos. Mais tarde, essas causaram muito embaraços a Esdras e a Neemias. No tempo de Jesus, ainda era grande rivalidade entre a comunidade hebreia e samaritana.
Decápolis. Decápolis não é exatamente uma cidade, é uma região. Deca, no grego, significa 10, polis, cidades. Portanto, é a região das 10 cidades. No grego, como dissemos, Decápolis significa 10 cidades. Esse agregamento situa-se em espaço-território ao leste do Mar da Galileia. As cidades foram construídas por gregos, daí o nome grego, Decápolis, é uma região, na tentativa de helenizar a região. Sofreram, entretanto, grande oposição dos judeus, principalmente da família macabeia. As cidades que compunham Decápolis, segundo o historiador Plínio, eram Citópolis, Damasco, e aqui não é Damasco, capital da Síria, é uma cidade, Damasco, Rafana, Canata, Gerasa, Dion, Filadélfia, Ipos, Gadara, da onde veio Gadareno, Pela. A confederação desempenhou relevante papel na propagação da cultura helena no Oriente. Por isso foi chamado a Galileia dos Gentios. O evangelho encontrou ali em Decápolis fértil terreno. Cada cidade possuía seu próprio exército, que em tempo de crise unia-se às falanges romanas. Vamos agora para os exercícios. Relacione novamente coluna A de acordo com coluna B. Nesse vilarejo ressurreto, apresentou-se a 2 de seus discípulos, estavam tristes por sua morte. Letra B, Emaús. Nas redondezas da cidade morreu Abraão, e nela Davi foi coroado rei. Aqui é Hebron, letra E, Hebron. Nessa cidade morava a discípula Dorca, por quem Pedro orou e ressuscitou. Jope, letra D, Jope. Jesus Cristo foi criado na cidade no tempo das chuvas, recobre-se de flores, seu significado significa florescer. Nazaré, aqui é a letra A. Jesus escolheu a cidade por ser o centro do seu ministério, mas ela o rejeitou. Letra C, Cafarnaum, quer dizer, aldeia de Naum. Depois do cisma israelita, tornou-se a capital do reino de Israel. Havia rivalidade entre seus habitantes e a comunidade hebreia. Aqui seria Samaria, letra G, Samaria. Finalmente, 10 cidades compunham essa região onde o evangelho encontrou terreno fértil. Essa região é Decápolis. Muito bem, nós cobrimos mais cidades: Nazaré, Emaús, Cafarnaum, Jope, Hebron, Decápolis, que é uma região de 10 cidades, e Samaria. Vamos agora ao texto 5. E é importante estudar cada cidade. Como eu disse, nesse livro, Nos Passos de Jesus, que eu trouxe agora de Israel, tem cada uma das cidades, tem suas histórias, fotos, e é importante conhecer a Terra Santa, saber os eventos bíblicos que aconteceu. Eu recomendo, se você, aluno, puder um dia ir a Israel, vá. É como ver a Bíblia de forma ilustrada, contemplar a terra de Israel e ver os locais por onde o nosso Senhor passou, e locais mesmo do Antigo Testamento onde muitas coisas aconteceram. Vamos ao texto 5, as estradas da Terra Santa. Na era patriarcal, havia estradas cruzando a Terra Santa, estradas essas da qual Abraão passou, Jacó passou, em todas as direções. No início, eram trilhos, passando alguns séculos, depois passavam carros de ferro, e depois foram traficantes, aqueles que trafegavam, né, pela região, não é traficantes de droga, é aqueles que trafegavam pela região. Após a conquista dos romanos, aí eles construíram muitas estradas, e estradas pavimentadas com pedras, para o rápido deslocamento de suas tropas. Vamos falar de algumas mais famosas, na época até dos romanos. Por exemplo, Via Maris,
Via Maris já está dizendo, é o caminho pelos mares, que ligava Damasco a Ptolemaida, atravessava todo o território israelense, passando por Cafarnaum e Genesaré. Via Maris porque passava pelo Mar da Galileia. Alguns trechos dessa estrada eram pavimentados, por isso os romanos já cobravam naquela época pedágio para a sua manutenção. Outra estrada, a Estrada da Costa, conhecida como Caminho dos Filisteus, ligava o Egito à Terra Santa, com mais de 120 quilômetros de extensão. Por essa estrada passaram diversos exércitos conquistadores, e Jesus e mais tarde Paulo também a percorreram. Estrada do Leste era uma excelente via de comunicação entre Jerusalém e Betânia, que os judeus moravam na Galileia e iam adorar no templo, e percorriam ela por estrada e passavam por ela. Saulo e seus companheiros, quando se dirigiam a Damasco a perseguir os cristãos, também andaram por ela. Paulo encontrou Jesus a caminho de Damasco, não é? Estrada do Centro, ligava Jerusalém do sul do país, e na realidade tratava-se de duas estradas, uma que chegava até Hebrom, ia em direção a Gaza, e outra ia a Berseba, mais ao sul ainda. Vamos agora aos exercícios. Com mais 120 quilômetros de extensão, ligava o Egito à Terra Santa. Aqui a resposta é Via Maris. Via Maris. Ligava o Egito à Terra Santa, aqui é chamada a Estrada da Costa, Estrada da Costa, letra B, Estrada da Costa. Atravessava todo o território israelita, alguns trechos eram pavimentados, por isso os judeus cobravam pedágio. Aqui nós temos Via Maris, letra A, Via Maris. Excelente via de comunicação entre Jerusalém e Betânia. Os judeus da Galileia percorriam e adorá-la no templo. Essa é a Estrada do Leste. Estrada do Leste, letra C. Por último, vamos ao texto de número 6, a geografia do Apocalipse. Conhecemos agora a geografia do livro do Apocalipse. Bom, o livro do Apocalipse e a sua geografia se encontra na região que nós chamamos de Ásia Menor, não é? Onde uma das principais cidades era a cidade de Éfeso. E ali tem as 7 cidades do Apocalipse, mas na verdade havia mais cidades, não é? É que 7 cidades Jesus dirigiu-se à sua carta. Essas cidades, claro, não fazem parte da Terra Santa, mas havia em cada uma delas uma igreja do Senhor Jesus no tempo do Apocalipse. Já uma pequena ilha que se encontra no Mar Egeu, a ilha de Patmos, inclusive no meu canal do YouTube, se você quiser ver a ilha de Patmos, nós tivemos a alegria de visitar ela, pertence à Grécia. Você pode entrar lá e procura a ilha de Patmos, a ilha do Apocalipse. Essa ilha é a Ilha da Revelação, uma ilha rochosa, localizada no Mar Egeu. Na época de João era usada como exílio para aqueles que dizem que o imperador não gostava, mandava ao exílio. Fica ao sudoeste de Éfeso. Apocalipse 1:9. Patmos era cerca de 29 quilômetros de circunferência. Da ilha de Patmos existe um dos pôres de sol mais bonito, por causa dos seus contornos triste e desolado, serviu nesse tempo como prisão, onde era localizado e levados prisioneiros políticos de Roma. Para essa ilha foi enviado o apóstolo João, por determinação do imperador Domiciano. Seu crime, anunciar o evangelho de Cristo. Em meio a toda a desolação, o discípulo do amor, João, teve a revelação que desencadeia o livro do Apocalipse. Na história que nós vemos
desse livro, ela situa-se na Ásia Menor, às margens do rio Caístro. Éfeso também era cidade na era apostólica da administração romana, e toda essa região viviam muitos judeus. No meu livro do Apocalipse, né, a visão panorâmica do Apocalipse, nós falamos dessa região, mostramos as estradas da Ásia, um pequeno mapa aqui, e também temos a localização das 7 cidades aqui. Não é? Então, se você ainda não tem esse livro, eu recomendo que você adquira a visão panorâmica. E há um pequeno mapa aqui, mostrando a ilha de Patmos e a referência às 7 cidades. Claro que na câmera não dá para ver muito, mas há um pequeno mapa aqui dessas 7 cidades. Vamos falar de algumas delas. Éfeso, situada na Ásia Menor, às margens do rio Caístro, Éfeso funcionava na era apostólica como centro da administração romana de toda essa região. Acredita-se que Éfeso era, sim, a capital da Ásia Menor. Em Éfeso, situava-se o templo da deusa Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo, né, na cidade de Éfeso. O templo dessa deusa Diana, nós temos também nesse nosso livro que escrevemos sobre o Apocalipse, uma das imagens de Diana, aqui, olha, era essa considerada deusa da fertilidade, e ela tinha 54 seios, né? E também era chamada por Artemis, aí as imagens dela, Artemis. Segundo esse templo da deusa Diana, era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Nela esteve o apóstolo Paulo em 2 oportunidades de suas viagens missionárias, Atos 18, 19 e Atos 19, 1. A evangelização de Éfeso foi coroada por êxitos. A igreja ali fundada era uma das bem doutrinadas do Novo Testamento. Segundo a tradição, o apóstolo João também viveu em Éfeso e tem o seu túmulo lá. Éfeso, durante os anos, procederam sua prisão à ilha de Patmos. A igreja de Éfeso enviou o Senhor Jesus uma carta conclamando que voltasse ao seu primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Esmirna, a antiga cidade portuária, localizada na costa ocidental, e até hoje há um Porto de Esmirna, distava 65 quilômetros ao norte de Éfeso. A igreja ali instalada sofreu muitas perseguições, jamais, porém, deixou de se notabilizar pelo seu amor e piedade. Apocalipse 2, verso 8 a 11. O Senhor Jesus também escreveu a carta a Esmirna. Pérgamo. Pérgamo era a mais importante cidade da Mísia. É chamada de Bergama, localizada às margens do Caico. Tornou-se célebre por seu pioneirismo em trabalhar em pergaminho, daí o nome Pérgamo, como material de escrito. O acervo histórico, biblioteca de 200 mil volumes, que foi transportado para Alexandria, no Egito. Muitos eram os palácios do templo de Pérgamo. Diz a lenda ter sido berço do deus Júpiter. E tinha idolatria também em Pérgamo. Jesus, na sua carta, diz onde estava o trono de Satanás, havia o culto ao imperador. Apocalipse 2,13, o trono de Satanás. Aqui ficava uma igreja que enfrentava problemas internos e externos. Na época que João escreve, havia na cidade a doutrina de Balaão, que ensinava a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Tiatira, situada entre Lídia e Mísia, a cidade de Tiatira achava-se na província romana da Ásia Menor. Lembra que de Tiatira saiu Lídia, onde Paulo a encontrou às margens do rio na cidade de Filipos.
era o centro comercial também fundado pelos Seleucidas. Era importante a igreja. O Senhor Jesus censurou essa igreja por sua atitude tolerante a uma mulher chamada, o que se dizia profetisa, chamada Jezabel, não é? Servos de Cristo, ensinava os servos de Cristo ao adultério. Tiatira é uma cidade marcada pela idolatria. O nome atual de Tiatira é Aquiesar, está localizada no território da Ásia Menor, que hoje é ocupada pela Turquia. Sardes, a antiga capital dos reis da Lídia, achava-se localizada às margens de Partolo, o influente rio Ermo. A cidade atualmente é conhecida pelo nome de Starte, não passa de uma aldeia rodeada por ruínas de um passado outrora glorioso. Que dura censura o Senhor fez à igreja de Sardes. Ela tinha nome que vivia, mas estava morta. Filadélfia, situada também na Ásia Menor, Filadélfia foi arquitetada e construída pelo rei Atalo Filadelfo, daí o nome de Filadélfia, de Pérgamo. Seu território, hoje ocupado pela cidade de Alaşehir, é um importante porto também da Turquia, uma das cidades bem desenvolvidas atualmente. Filadélfia, em grego, significa amor fraternal, ou adelphos, quer dizer irmãos, filho, amor, irmãos em amor. Aqui ficava a sede de uma igreja que se tornou célebre por suas obras e pelo amor que denotava ao Senhor Jesus. Apocalipse 3, versos 7 a 13. E por último, Laodiceia. Lau quer dizer povo, Ceia, cidade. Diceia, né? Cidade do povo. Florescente e próspera, a cidade da Ásia Menor localizava às margens do rio Lico, nas vizinhanças de Colossos. Havia duas cidades próximas a Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Laodiceia servia de comunicação entre o Oriente e o Ocidente da Ásia. Aqui ficava uma igreja que, apesar de sua prosperidade material, era espiritualmente paupérrima. Isso porque foi reprimida pelo Senhor Jesus, Apocalipse 3, 14 a 22. Jesus disse que eles eram nem frio nem quente. E é interessante que havia duas fontes de água, uma fria e quente, e quando se misturava, a água tornava-se morna, e quem bebia dessas águas tinha vontade de vomitar. E Jesus disse, porque não é frio nem quente, és morno, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Laodiceia, a cidade do povo. Muito bem, vamos aos exercícios. Com isso terminamos a lição 9. Exercício, marque C para certo, E para errado. Por pregar o evangelho de Cristo, João foi preso, enviado à ilha de Patmos, no mar Egeu, onde recebeu a revelação e escreveu o livro do Apocalipse. Certo. Éfeso, uma das cidades destinatárias das cartas escritas por João, constituía o centro administrativo de Roma em toda aquela região, onde também viviam muitos judeus. Certo. Embora sofresse muitas perseguições, Esmirna tornou-se célebre como igreja pelo amor e piedade, conforme registra Apocalipse 2, verso 8 a 11. Certo também. Esmirna notabilizou por ser pioneira no uso de pergaminho com material de escrita. Errado, não foi Esmirna, foi a cidade de Pérgamo, né? Então pode, 9:31 está errado, não é Esmirna, é Pérgamo. 9:32, importante centro comercial, Tiatira era marcada pela idolatria. A igreja da cidade foi elogiada pelo Senhor por tolerar a falsa profetisa. Está errado, não foi elogiada, foi reprimida pelo Senhor, que induzira os servos de Cristo ao adultério. Errado, 9:32, por dizer elogiada. Revisão da lição. Marque-se para certo e para errado. Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel, é mencionada nas Escrituras com outro nome, entre os quais Jebus, Sião e Cidade Santa. Certo. Em 586 a.C., Nabucodonosor pôs fim à fase áurea de Jerusalém, destruindo e deitando por terra o Santo Templo. Certo.
Na Guerra dos 6 Dias, 67, Jerusalém foi reconquistada por seus legítimos donos, os judeus, certo? Belém foi a primeira cidade conquistada pelo senhor, está errado. Aqui é Jericó. 936, errado. Betel teve o privilégio de abrigar a Arca da Aliança, fazendo jus ao seu nome, que é Casa de Deus, certo? Que lhe fora dada por Jacó, certo? 937. Nas redondezas de Hebron morou Abraão, tá certo? E nela Davi foi coroado rei, certo? 938, certo? 939. Depois do cima israelense, Cafarnaum tornou-se a capital, errado, do reino de Israel. Não precisa nem continuar lendo, foi Samaria, não foi Cafarnaum. 939 está errado. Na era patriarcal já havia estrada cruzando a Terra Santa em todas as direções, ainda que fosse simples trilhas, certo? 940, certo. Relaciona a coluna A de acordo com a B. Ilha Rochosa do Mar Egeu, onde foi enviada João, já sabemos, Patmos. Letra B, Patmos. 942, situada na Ásia Menor, abrigava o templo da deusa Diana, Éfeso. Paulo fundou aí uma igreja, Éfeso. Muito bem. Letra C, Éfeso. A antiga cidade portuária na costa ocidental da Ásia Menor, a igreja ali sofreu muitas perseguições. Esmirna, onde tinha um porto. Esmirna, letra D. Esmirna, situada na Ásia Menor e construída pelo rei Atalo Filadelfo, já está dizendo Filadélfia, letra A. Seu nome significa amor fraternal ou irmãos em amor. Aí ficava uma igreja célebre com boas obras pelo amor devotado a Jesus. Filadélfia, letra A. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 9. O aluno agora pode tirar 10, 15 minutos de intervalo e volte para a lição 10 e nós vamos falar também do teste 5. Deus abençoe, um bom intervalo, tome um café e volte para a lição 10.